Salve, rapaziada, tudo bem? Tá entrando gente aí? Vou esperar só uns 2 minutinhos aí até entrar mais uma galera aí. Certamente a gente vai ter um momento especial hoje aqui nesse resenha, certo? Martin tá online, a Érica tá online, a Luciane Segala, a André, o Thiago Kuzma, Daniel. Beleza, estão me ouvindo bem? Firmando aí? Verô. É Toys. É os guri. Rapaziada, é o seguinte. A gente está iniciando aqui mais um Resenha na Real, né? A André entrou também. A gente tem falado aqui, né, nesse nosso, vamos dizer assim, nesse nosso programa de segundas, quartas e sextas, a gente tem conversado com diferentes pessoas, né? A gente conversou com bastante gente legal aqui, né? A gente começou lá com a Débora de Paula, né? A gente esteve falando com a Carol Minosso, enfim, né? A gente teve o Pastor Atos aí recentemente, Felipe Minho. E hoje, né, só para citar alguns, né, mas assim, hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com o nosso líder do Na Real Nacional, né, o Thiago Kuzma, né, o pastor Thiago Kuzma. E assim, espero que vocês aproveitem bem. A gente vai estar falando sobre alguns temas interessantes aqui, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre a unidade da igreja, algo que é extremamente importante para todo mundo, né? Não é só para o pessoal da aba, mas para o pessoal geral, né? Lembrando que a gente faz a live aqui, a gente faz a resenha e depois a gente sempre acaba lançando o vídeo também no YouTube, certo? Para quem puder acessar, depois quiser mandar para alguém, curtiu, achou legal, sinta-se à vontade, tá? Então, assim, vou chamar o Thiago agora, né? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essa questão da unidade, a gente vai falar também sobre outra situação importante, né? A gente tinha feito uma pergunta lá no início sobre o que as pessoas gostariam que a gente falasse sobre, né? E uma das coisas que as pessoas pediram foi falar sobre as comparações, né? As comparações que a gente recebe, as comparações que a gente se faz. Então acompanhe aí, vai ser um bate-papo bem bacana com o Thiago. Certo? Vou chamá-lo aqui também. Salve! E aí, Tudo de bom, Thiago? boa? Ô, É os guri. é os guri. Como é que tá essa Curitiba aí? Muito fria hoje? Cara, tá geladinho, cara. Tá um dia bonito, de sol, céu aberto assim, mas tá um ventinho gelado. Aqui dentro da minha casa mesmo, tô de moletomzinho. Thiago, aqui também tá. Eu tava de casaco que agora eu tirei aí, me deu um pouco de calor, mas tá. Realmente veio um vento gelado aí, né? Acho que de madrugada caiu a temperatura também. E aí em Curitiba faz menos calor do que aqui, né? Na verdade, porque vocês estão um pouco mais altos que nós aí, né? Tô numa altitude um pouco Cara, maior. E aí é eu sempre um sempre tenho a pouco. impressão, eu sempre tenho a impressão que aí no sul é mais frio, mas Curitiba é gelada. Sim, Não isso. sei. É porque aqui a gente tem muita umidade, isso aí causa uma sensação um pouco diferente, assim, quando vem o calor, vem pra matar, e quando vem frio, vem violento também, né? Mas eu acho que em questão de média de temperatura, eu acho que aí é um pouco mais frio que aqui, sim. É, pode ser. Aqui, em comparação com Blumenau, aqui é muito mais frio, cara. Aqui no começo, primeiro ano que eu vim morar aqui, eu sofri um pouquinho. Não estava Sim, tão acostumado com esse clima mais gelado. Blumenau é um forno, né, cara? É quente pra caramba. Bem sim, abafado também, muita umidade, mas é difícil dar uma temperatura fria, assim, né? sim. Aqui no verão aqui a gente costuma chamar Porto Alegre de Forno Alegre, né? Porque é muito quente, cara. Muito quente. Muito quente Bah, mesmo. né? Vá, guri. E aqui, ó, vou te dizer mais. 42 graus de temperatura e a galera aqui tomando chimarrão bem quente também, se refrescando. Meu, cara, isso daí é loucura. Cara, eu gosto de chimarrão, cara. No inverno aqui eu tomo chimarrão direto, porque pra manter o cara quentinho, mas no verão não dá, né, cara? Você é louco. Sim, ó, tá entrando gente aí. Radassa, William, né, tá entrando uma galera aí. Então, cara, eu vi que o Ti Marques entrou aqui, meu amado discípulo. A Radassa aqui tá caminhando com a gente aqui em Curitiba também. William Schultz, lá de Blumenau. Olha só.
Galera de Blumenau. Cara, assim, ó, a gente vai trocar essa ideia hoje aí, né? A gente já deu uma conversada sobre isso. Inclusive, eu sei que tu tá numa maratona, né? Tava numa outra live antes aí, falando com o Marcos, né? Falando sobre Aham. educação. Foi bem legal, né? A gente também pôde participar, acompanhou ali. Foi muito bacana mesmo, quero parabenizar por essa iniciativa, né? E são iniciativas legais, né? A gente, quando começou com essa história da resenha, a gente estava vendo que o que que a gente vai fazer agora nesse período que a gente está assim, mais dentro de casa, né? Alguns estão só no home office, algumas pessoas estão tristes, querem conversar com alguém, né? Então a gente foi mais nessa vibe aí, vamos trazer assuntos para a galera conversar. A gente perguntou o que o pessoal queria falar, né? E a gente quer conversar um pouco contigo e a gente quer te agradecer, né, por se colocar à disposição aí para estar conosco aí, né? A gente sabe que a vida é Que corrida, né? isso. Cara, a parada é. Eu no começo, nessa primeira semana de quarentena, cara, eu achei que ia ficar mais sossegado em casa, né? Pensei, cara, trabalhar de casa vai ser melhor, porque vou evitar trânsito, vou evitar muito deslocamento, vou. Cara, vai render. Mano do céu, cara, parece que o trabalho duplicou, triplicou, a gente não sossega, e ainda somando com as coisas da casa, né? Sim, Que a gente tá em claro. casa, suja a É, louça, suja chão, lava a louça, lava a roupa, misericórdia. não tem Mas, coisa para cara, arrumar, né? tem, A esposa tem... começa a arranjar coisa pra gente. Ele, ó, arruma isso aqui, conserta aquilo lá, tem isso aí também. O Daniel que tava dizendo esses Que dias nem aí, que tava numa função aí. o pastor Adilson que disse que falou pra pastora Anice dizendo, ô, tá me confundindo com estrela cadente, cada vez que me vê faz um pedido. Boa. Tiago, pastor Tiago agora, né? Bora. Pode se apresentar para nós aí, por gentileza? Eu sei que muitos já te conhecem, mas quem for chegar nesse vídeo aí e não te conhece, quem é o Thiago Kuzma? Cara, em relação a chamar de pastor, fica em paz, mano. Eu sou bem de boa em relação a isso daí. Não acho que é o título, não acho que é me chamar que me define. Eu sei quem eu sou e acredito que isso que me colocou aqui nesse lugar hoje, né? Então fica bem de boa. Não precisa me chamar de pastor, não. Pode me chamar de Thiago, que tá tudo certo. Beleza. Cara, quem eu sou? Vamos lá. Eu sou nascido em Blumenau, Santa Catarina. Eu sou formado, cara, em administração com habilitação em marketing. É, tem uma formação nossa aqui da nossa igreja em relação ao EDM, né, cara? Nossa escola de desenvolvimento ministerial. Uhum. Tô em andamento, assim, uma escola de teologia. Eu tô fazendo alguns módulos não é tipo um curso de teologia. Eu fiz ele, peguei ele por módulos para eu ir dando conta de fazer. Até Uhum. agora eu tô meio parado, eu tenho que retomar. Já fiz alguns módulos, mas ainda tô meio travadinho. Cara, ministerialmente, quem eu sou? Comecei na igreja, já fiz. A gente fez uma brincadeira aí na live de sábados do Na Real, né, cara, sobre o que eu já fiz e o que eu não fiz na igreja. E é Aham. aí que eu percebi que eu já fiz bastante coisa, cara. Filho de pastor, né? Desde pequenininho na igreja, então eu já percebi que eu me envolvi com muita coisa, já participei de muito ministério. E acaba que dá uma base legal, uma formação legal pra gente, a gente experimenta muita coisa, né? É verdade. Mas hoje, cara, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Aba de Curitiba, um dos pastores da nossa equipe pastoral. Eu lidero também o Ministério de Jovens, que é o Na Real. Eu lidero aqui em Curitiba a comunicação. Eu já tive, quando eu estava em Blumenau, eu fui muito mais ativo no louvor. Aqui, cara, por necessidade da igreja, eu acabei deixando um pouquinho o louvor, porque já estava bem suprido, e fui ajudar em outras áreas que estavam mais emergenciais, que foi a questão até do trabalho com jovens que a gente fez e a parte da comunicação. São todas áreas, eu gosto muito, cara, de todas essas áreas, mas a parte do louvor eu parei, assim, na igreja eu não tô atuando tanto, mas em casa eu continuo, né, cara? É uma coisa que eu gosto muito, sempre com o meu violão, sempre com o teclado, sempre cantando. Não é algo que depende de um palco para acontecer, né? É algo Sim. que é pessoal mesmo. E, cara, sou casado com a Gabriela Kuzma, uma médica pediatra e que está, nesse momento, se especializando em UTI, inclusive está trabalhando lá no hospital. Que legal. E sou casado há 7 anos, cara, com ela. Se Deus quiser, ela para de me enrolar esse ano. Eu vou dar um jeito de engravidar ela. Já falei para ela, para de me enrolar. Não, mas ano que vem ela acaba a residência e daí vem o Baby Kuzma por aí.
Vem o Cosminha. E vem o Cosminha, cara, vem. Eu acho que pessoal é isso, cara. Tô tentando pensar em mais alguma coisa aqui, mas acho que pessoalmente que é relevante é isso daí. Cara, falou de uma coisa interessante agora, né? Falou do teu casamento aí, falou dessa questão de filhos. Isso aí é uma coisa muito, muito importante, né, para os homens e para as mulheres, eu acredito, né? Claro que há um tempo para tudo, né? A gente falou, né, fez outras coisas antes, mas é uma coisa que eu acho que completa o ser humano, né? Não sei se tu tem, eu Com também sou certeza. casado, mas também não, ainda não tenho filhos, né? Mas a gente sente também que isso aí é um passo que a gente tem que dar, né? Uma coisa importante, que é bíblico, né? Cara, eu desejo isso há muito tempo já. Na realidade, desde que a gente. Cara, eu não sei se eu sou. Não, os meninos que estão assistindo aí podem talvez ser mais claros em relação a isso. Mas eu sou pilhado em ter filho desde a adolescência, assim. Eu já pensava em ter filho e tal. Não no Sim. sentido irresponsável da coisa. Mas era um desejo que eu já tinha mesmo antes de ser casado, quando era solteiro. E depois que a gente casa, é óbvio, a gente no começo tá recém-casado, você quer aproveitar esse tempo de intimidade, se conhecer melhor, tal, se estabelecer. Mas, cara, eu já falei pra Gabi, tá? Não me enrola mais, cara, não me enrola mais. Eu quero meus baby, eu quero meus filhos, né? Ah, quando a gente esteve aí em Porto Alegre, que a gente tava lá na casa do Dani e da Verô, eu tava falando com eles, falei, cara, meu desejo é ter a piazadinha correndo dentro de casa, fazendo barulho, entrando na live aqui, pai, chorando, né? Vai Aham. chegar esse momento, né? É isso aí. Eu até brinco com a Ana, né? Eu digo, por mim, se eu posso ter uns três pelo menos aí, eu gostaria, né? E eu até brinco assim, se vier três de uma vez só, pra mim melhor ainda. Vem três numa tacada, o cara já não vai dormir mesmo, né? Já fica ali uns 3 anos pilhadão, assim. Vai e deu, né, cara? O cara faz tudo de uma vez só, assim, aquela criação conjunta, assim. Acho legal, né? Mas assim, Deus sabe de tudo, né? Uns têm esse privilégio, e uns nem acham tanto privilégio assim, né? Mas acho que os filhos são uma coisa bem interessante, principalmente nesse tipo de sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade que não valoriza isso, né? A gente sabe que a gente tem, por exemplo, respeitar os animais, mas, por exemplo, um pet não substitui um ser humano, né? Ah, com certeza não, né, cara? Então, eu acho que isso é uma Com... coisa para se pensar, né, Thiago? Mas assim, eu dei uma desvirtuada aqui. Cara, tu te formou em administração, então foi na FURB? Não, na Selv, cara. Na CELV? A FURB, na época lá, o curso de administração fugia um pouquinho dessa habilitação em marketing que eu queria ter. Então eu Entendi. procurei outra faculdade. Entendi. E aí tu teve dúvida antes, assim, tipo, eu quero marketing, administração, ou já era uma coisa que tu disse, vou nessa linha aqui, é isso aí que eu quero desde sempre? Cara, eu sempre fui meio vendedorzinho, assim, tá ligado? Sempre, tanto que até antes de casar e tudo, eu peguei um bico, eu trabalhava na igreja ainda, comecei a trabalhar na igreja integral, né? Ajudando Uhum. também, quando eu comecei na igreja com a parte de comunicação, estabelecer um ministério de comunicação lá em Blumenau, que hoje, cara, a comunicação em Blumenau é sensacional, né? O Alexandre, toda a equipe que está trabalhando lá, Sim, mas na época não tinha ninguém, então eu comecei assim algo mais direcionado. E só que eu trabalhava com vendas à noite, cara, para poder casar, eu vendia convite de formatura, eu arrumei, cara, umas camisetas para vender, moletom para vender, tudo que me dava para vender eu vendia porque eu queria casar e queria levantar uma grana, né? Então eu sempre sim, gostei, cara, da parte de comunicação e da parte de digital, a parte visual, sempre tive um desejo por isso. Na época, cara, eu fiquei na dúvida se eu fazia publicidade, se eu fazia só teologia, porque eu sempre quis direcionar para a vida na igreja e tal. E, sim. cara, orando muito, pedindo direção pro Senhor, eu fui para administração com marketing e gostei, cara. Gostei, foi uma área que me ampliou muito, me preparou muito. Eu até acho que a área de administração é uma área, ou talvez deveria ter algumas matérias em todos os cursos, cara. Porque tem muita gente que foca em outra área, eu até falo isso pra Gabi. A Gabi, por exemplo, como médica, tem médico que é diretor de hospital e o cara é obrigado a ir buscar uma formação disso porque ele não tem base de administração, né? Sim. Então para mim foi muito feliz fazendo esse curso, gosto, me trouxe uma boa base até hoje. Uhum. Legal, legal. E tem essa formação na EDM também, né? Que é um curso bem bacana que a Igreja Aba oferece, né? Sim, cara, muito bom mesmo. Sim. Como é que o pessoal pode fazer para se inscrever na EDM? Só rapidinho, aproveita o gancho aí. É online isso aí? Como é que funciona? Cara, eu tô um pouco por fora de como tá atualmente, tá? Eu não estou bem inteirado. Eu sei que
está em andamento o projeto da EDM se tornar EAD, e até mais estruturada, os módulos já ampliou, antes ela não tinha uma parte teológica tão forte, agora eles estão fazendo como se fosse um nível a mais, com uma formação mais teológica, mais graúda, assim. Sim. E eu sei que está em projeto, cara. Eu acho que já tem algumas matérias EAD, mas acho que ainda não todas. Eu estou um pouquinho por fora de como isso está rolando, mas eu sei que em pouco tempo vai ter ela toda disponível online para a galera que não consegue, por exemplo, estar estudando presencialmente lá em Blumenau ou em outras cidades, que nem aqui em Curitiba também tem, vai ter essa opção à distância aí, totalmente online para facilitar. Certo. Tiago, as coisas mudaram muito quando se tornaste pastor, hein? Cara, é uma doideira, velho, é uma doideira. Eu acho que principalmente muda na nossa cabeça, tá ligado? Sim. A parada que eu percebo principal, assim, eu lembro que alguns meses antes, cara, da consagração pastoral, eu tenho alguns amigos aqui em Curitiba que são pastores também de outras igrejas, e de vez em quando eu tento estar em contato com esses caras, assim, né? É muito legal você manter esses círculos de amizade, falar com pessoas de outras igrejas, principalmente com pessoas que estão vivendo coisas diferentes do que você, até como igreja e tal, e eu sempre aprendo muito com eles. E eu lembro, cara, que eu cheguei pra um deles e falei, cara, meu coração tá muito pilhado, assim, velho, esse negócio de virar pastor oficial é uma responsa muito grande, como que vai ser a partir de agora? Eu tava com peso nos ombros, e eu lembro, cara, eu nunca vou esquecer, ele olhou pra mim e falou assim, mano, tu acha que no céu vai mudar alguma coisa a partir do momento que você recebeu o título de pastor ou não? Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, acho que no céu não muda nada, muda pra mim, mas no céu não. Ele falou, pois é, cara, se no céu não vai mudar, você já é pastor, o teu coração o Senhor já conhece, diante de Deus você continua sendo filho amado, e isso não vai mudar. E ele falou, isso é o importante. Então o resto, cara, relaxa, vai pra cima e vai crescendo, amadurecendo, tá tudo certo. Cara, e aquilo me trouxe uma tranquilidade em relação a encarar o ministério, assim, né? Sim. Eu percebo, cara, claramente, assim, que muita coisa mudou. Parece realmente que Deus derrama sobre a gente uma unção, assim, uma sabedoria. Não vou dizer que agora, nossa, eu sou o velho sábio né, eu virei o mestre Jedi, não se trata nada disso. Mas eu percebo, cara, que muitas das situações eu tenho encarado de forma diferente, eu percebo até que algumas pessoas nos olham de forma diferente, mas eu acredito que tudo é por causa do tempo de Deus, né? Então, até acredito que o título, a consagração fazem parte desse processo. Mas o principal que eu acho que precisava acertar era meu coração, esse medo talvez de, nossa, agora eu vou precisar provar mais para as pessoas, né? E nesse aspecto eu relaxei completamente, assim, cara, eu vou continuar sendo quem eu sou e bora, vamos para frente. Sim. Isso aí que tu falaste agora é uma coisa interessante, né? Falou da questão da expectativa, vou ter que provar mais para as pessoas, depois a gente vai retomar isso aí, né, que está dentro do nosso assunto. Mas é uma coisa bem legal, a gente pode dar pegar um gancho nisso aí. Tá entrando mais gente, entrou Lucas Ribas, Monique, Delvin, né? Tá entrando uma galera aí. Cara, assim, e o Na Real, cara? Quando é que surgiu essa parada de Na Real aí? Eu já tô por dentro, mas de repente quem tá ouvindo aí não tá ligado, né? Como é que surgiu o Na Real isso aí? Como é que foi a gênese desse negócio aí? Qual o objetivo do Na Real? Mano, o Na Real foi uma parada bem legal, cara. A gente, como jovens da Igreja Aba, existia uma fase que a gente sempre chamava Aba Jovens e tudo mais, né? Os jovens da Aba, pá, beleza. E a gente continua sendo, agora eu não sou mais tão jovem, né? Lidero os jovens, mas não sou mais tão jovem. Mas uma das coisas que a gente percebia, cara, e surgiu na real, com a identidade, com toda essa pegada, com uma pergunta. Por que a gente está fazendo o que a gente faz? Uma das coisas que rolava era, cara, toda igreja tem que ter um grupo de jovens, porque é regra, né? Toda igreja tem que ter e tal. Isso já da nossa geração já partiu assim. Uma geração antes da nossa não existia grupo de jovens. A igreja sempre foi bem familiar, todas as gerações envolvidas, mas não existia esse negócio de culto de jovens, pastor de jovens. Isso é uma coisa mais até talvez recente, assim, né? Na história da igreja moderna aí. Mas, cara, uma das coisas que a gente começou a se perguntar é, cara, por que a gente está fazendo o que a gente faz no sábado? E essas perguntas, a gente começou a fazer uma série de perguntas e a gente percebeu que a gente não sabia o que a gente estava fazendo. A gente só fazia porque todo mundo fazia. A gente só se encontrava porque toda a igreja se encontrava no sábado à noite. O nosso modelo de culto era o modelo que a gente tinha porque toda a igreja faz desse jeito, a gente vai fazer assim também.
E, cara, quando a gente começou nessa transição, a gente começou a fazer algumas perguntas e a gente disse, a gente precisa de uma identidade. Se a gente está aqui fazendo algo é porque Deus tem algo para nós, tem algo para essa igreja local, tem uma função, tem uma missão e nós queremos viver o que Deus quer. Não se trata de, até entra de novo no assunto comparação, aqui é legal, né? Isso daqui, mas a gente, como na real, a gente falou, cara, vamos viver o que Deus quer para nós, vamos buscar o que Deus tem para nós. E isso ajudou muito a gente a restabelecer. A gente orou, Deus deu uma identidade, que era o na real. Isso trouxe para a gente algumas implicações. A gente correu atrás de uma identidade visual, de toda essa parte. A gente tem muito para crescer, cara, muito para crescer. Mas eu percebo já uma mudança muito grande em relação à juventude, os adolescentes da nossa igreja, em relação a propósito. Né? A gente percebe muito claro isso sendo gerado no coração da galera e é algo que a gente precisa pregar, ensinar constantemente, porque parte do ensino sempre se dá pela repetição. E, cara, eu acredito que a gente entender o que Deus tem para nós também vem pelo ensino, né? Até a gente criar bons fundamentos. Então, na real, surgiu como isso, com uma proposta da gente não mais fazer o que todo mundo faz, mas da gente entender o que a gente está fazendo e ir atrás do que Deus quer que a gente faça. Então isso permitiu que a gente mudasse muito do formato, mudasse muito das programações e até mesmo... E essa mudança continua, daí desde então não parou mais, né? A gente está meio em transição esse tempo todo. Sim. Thiago, aí tu colocaste essa situação primeiro de vocês ali, que isso aí começou foi mais em Blumenau, certo? Foi. Tá, e aí como é que surgiu a ideia? Vamos tentar expandir isso para os outros grupos de jovens, né? Vamos ver se a galera topa, né? Vamos apresentar esse projeto, né? Como é que foi isso aí? Então, cara, eu acho que todo projeto que se inicia, quando você tenta vender o projeto, antes de você ter ele em prática, é sempre mais difícil. Então, a gente começou isso lá em Blumenau na época, essa transição começou e nós não tínhamos, a princípio, vou ser sincero para ti, cara, até na fase que começou, eu não era líder principal, eu fazia parte de uma equipe que trouxe essa mudança. E, cara, sinceramente, nós não tínhamos uma iniciativa de que toda a igreja aba fosse assim. Porém, com o passar do tempo, os anos ali, o projeto se estabeleceu, criou raízes e também, cara, em paralelo a isso, a igreja aba como um todo estava transicionando para uma igreja que fala a mesma língua, uma igreja que busca ter um padrão, uma identidade, que busca viver esse DNA que Deus deu para nós. E o Na Real surgiu, cara, quando os nossos pastores já estavam há alguns anos trabalhando nisso, e ele veio no momento a calhar, e eu lembro que quando eu mudei para Curitiba, a primeira cidade que se tornou foi Curitiba, e eu propus, eu falei, cara, tá acontecendo algo em Blumenau, e eu queria apresentar para vocês e ver se vocês têm interesse de viver a mesma coisa aqui. Eu lembro que a gente apresentou para os pastores e para os líderes daqui na época. E foi unânime, todo mundo, cara, vamos para cima, nós queremos viver a mesma coisa, nós queremos andar em unidade. Sim. Quando Curitiba comprou a ideia, cara, ao mesmo tempo assim, a gente falou, cara, por que todas as igrejas não podem andar junto? E o mais legal de tudo, não surgiu na real com o objetivo de que todo mundo, por exemplo, todo mundo agora tem que fazer o que a gente manda. Não foi essa precisam sofrer o que a gente sofreu. Se a gente pode ajudar eles agora, estender a mão para eles, aconselhar, ajudar, trazer coisas mais prontas, eles podem começar e avançar muito mais rápido do que a gente. Então foi mais com o intuito de servir as outras cidades e as outras igrejas do que qualquer outro intuito. E deu muito certo, cara. Hoje se espalhou, toda a cidade é na real, a galera gosta de ser, né? Eu percebo assim, um feedback muito positivo de todo mundo, os líderes gostam de ser, e esse trabalho de unidade também é um trabalho que continua, né, cara? Sim, sim. Eu acredito que isso aí tem muito a ver com a maneira como a gente encara as coisas, né, cara? A gente vê o espírito da coisa e vê para onde ela vai. Certamente, por exemplo, todos os outros grupos tinham outros nomes antes, né? Nós aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente era os herdeiros, né? E isso aí cria uma identidade na gente, né? Até aquele momento nós éramos os herdeiros e tal. E aí, de repente, surgiu essa nova proposta e a gente, né, oramos também, né? E percebemos que também era uma coisa vinda de Deus, que era um outro momento que a gente tinha que também dar um passo nessa direção aí. Né? Não como uma imposição, como tu falaste antes ali,
Mas a gente realmente entendeu que era um direcionamento vindo do Senhor, né? Isso é importante também, né? Massa. Cara, isso aí, eu acredito muito que, tipo assim, o que a gente vai viver como igreja e tal, não é algo que a gente tem que fazer na louca, é algo que a gente tem que fazer com consciência. É tipo discipulado. Quando Jesus vira para os discípulos, ele fala, cara, quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Sempre existe uma responsabilidade junto, né, cara? Tem a questão da minha parte em fazer a unidade. E é muito legal isso que você falou. As cidades todas, eu creio que tiveram esse momento de pensar, de entender, para poder tomar alguma decisão e dizer, cara, não, então tá bom, eu quero carregar essa cruz, assumir essa minha responsabilidade e viver isso junto. Agora, a gente sabe que existe essa responsabilidade, mas, cara, os frutos disso, né? Hoje a gente vê o impacto que tem, por exemplo, quando se fala na Real e você vai para as redes sociais, não é uma cidade, tem aqui hoje 14, 15 cidades invadindo redes sociais na sua região e tudo mais, e a gente sabe que o impacto da unidade é muito maior, né, do que uma cidade fazendo. Então, Exatamente. sozinho a gente sempre vai mais longe, talvez não, vai mais rápido, né, mas juntos a gente vai mais longe, né? Exatamente. Eu vejo aí que o Na Real tem contribuído assim para a nossa unidade, né? Não é só uma questão de juntar num acampo ou juntar num retiro, né? Recentemente nós estivemos juntos aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Carnaval, né? Que se estivesse juntos também foi uma coisa bem legal, assim, um momento bem bacana e abençoado por Deus. Certamente Gostoso vocês estiverem demais, em né? Santa Catarina, claro, com certeza é gostoso. Mas não é só nisso, né? É no trocar ideias, né? No orar uns pelos outros, né? É ter um momento como esse que a gente está tendo aqui, né? E claro que na correria do dia a dia é uma coisa complicada de fazer, porque tu não consegue conversar com todo mundo, né? A gente dá conta, né? Mal dá conta das pessoas que andam ao nosso redor, né? Jesus escolheu 12 para andar mais de perto com ele ali, né? Então, assim, a gente tem que ter uma noção das coisas também, né? Mas o Na Real ele tem ajudado a atingir a igreja aba assim num sentido mais amplo. Isso é uma coisa bem bacana que a gente tem visto. Mas assim, vamos já saltar para o outro assunto, né, que foi trazido aí, que é o assunto. Ô Isma, Oi. deixa eu só fazer um comentário aqui legal sobre o que tu falou, cara, que eu acho que cabe a esse momento. Uma das principais coisas que eu vejo do benefício da unidade, cara, é que quando a gente caminha sozinho, normalmente alguns problemas e desafios que a gente enfrenta, eles se tornam maiores do que eles realmente são. Quando a gente consegue encurtar as distâncias e gerar unidade, onde um líder não tem mais medo de, por exemplo, compartilhar com outro líder o que ele está passando, a gente percebe, cara, nessa comunhão dos líderes, e daí, consequentemente, é tipo o Salmo 133, né? É tipo a unção que desce pelo cabelo, escorre pela barba. Isso escorre da liderança para o povo, para os jovens. E a gente começa a ver que o espírito de unidade, cara, que atua, ele faz com que ninguém mais se isole, mas todo mundo dê as mãos e trabalhe junto. Cara, é muito melhor eu vencer os desafios sabendo que eu tenho um líder. De novo, daí entra o assunto que a gente vai falar agora. Eu não preciso me comparar ou ser melhor do que ninguém, porque a gente não está lutando, a gente não está competindo, a gente está indo para o mesmo lugar. Cara, isso é sensacional, isso é sensacional. E para concluir, cara, uma das coisas que eu acho sensacional é de que nós como jovens, na real, e eu acredito piamente nisso, cara, eu falo isso para os líderes, e quando eu posso ir em alguma cidade, ter esse tempo de comunhão, eu tento sempre lembrar de falar isso para eles. Cara, nós estamos fazendo com que a nossa geração de jovens e adolescentes que vai se tornar a igreja adulta de amanhã, eles vão ter uma consciência de igreja já diferente. Porque a unidade já está sendo bem estabelecida, né, cara? Sim. Então, eu creio que nós vamos ver muitos frutos disso nos dias posteriores. Sim. Bênção, cara. Bênção. Desculpa, de Deus. pode continuar. Não, que é isso, cara. Ótimo. Eu até ia falar disso, assim, né? Antes de ir para a questão, para o lado mais individual da coisa, né? Cara, como que... Isso é uma coisa que eu acho que tu pode falar geral, assim, né? Tu tem acompanhado, sabe que algum grupo, de repente, tem 100 pessoas, outros tem 5, o outro tem 30. E aí, cara, como é que o cara faz para não se sentir mal? Agora falando para as lideranças, como é que ele faz para não se sentir mal se o grupo dele só começou, ou então ele tem um grupo há 10 anos e tem 3 no grupo dele, nesse momento ele se esforçou, ele orou, ele jejuou, Thiago. Como é que ele faz isso? Cara, olha que doideira. Deixa eu te falar uma coisa em relação a Na Real, né? A galera, por exemplo, pode pensar, nossa, se o Thiago é líder do Na Real, o ministério, o Na Real Curitiba, que ele tá à frente, tem que ser o melhor em tudo.
esse pensamento é um pensamento tolo, não é um pensamento de unidade, é um pensamento, eu acho até mesquinho. A questão é, se eu fosse melhor em tudo, eu era Deus, né, cara? Mas ninguém é Deus. Cara, a gente percebe liderando, principalmente, que um líder que tenta ser o melhor em tudo, ele é um líder extremamente limitado, cara. Mas o líder que entende que ele recebeu uma missão e ele vai precisar agregar pessoas melhores do que ele, esse cara vai muito mais longe. Né? Então hoje o desafio de um líder não é ele ser o melhor. Uma vez o Mário Rui Boto, que é um pastor português, que eu gosto muito, ele fala sobre liderança, cara, e os ensinos que ele traz sobre liderança me marcaram muito. E ele disse uma coisa e eu não esqueço isso, ele disse, o líder não tem que ser o melhor, ele tem que ser o mais apaixonado. Ninguém na equipe pode ser mais apaixonado do que o líder, mas ele não precisa ser o melhor. Justamente a paixão dele é que vai liderar e conduzir os outros. Então, cara, eu não sou o melhor, eu não sei lidar com redes sociais. Eu preciso arrumar alguém na minha equipe que seja melhor do que eu, que esse cara vai acrescentar. Cara, eu não sou ministro de louvor, eu não sou o melhor ministro de louvor, mas eu vou trazer para minha equipe a melhor pessoa para estar aqui junto comigo. Então a equipe é formada por várias pessoas que são melhores do que eu em várias áreas. Mas eu não posso deixar e eu não posso permitir, cara, que nenhum deles seja mais apaixonado. Aqui não tem a questão de comparação, aqui Deus me deu algo e a minha paixão vai liderar eles, né? Então, cara, eu percebo claramente, por exemplo, quando fala de comunicação. Cara, a comunicação de Blumenau é uma comunicação que a gente admira muito, a gente se inspira muito. A comunicação de São Léo, né? A galera de São Léo é muito boa nas redes sociais, a gente se inspira muito. E eu não tenho medo, nem vergonha de falar isso. Porque para nós não é competição, né, cara? Para nós é desejo de andar junto. E eu tento fazer o quê? Cara, o Will é muito bom lá. Né? O Will, cara, eu quero andar perto do Will. Vou trazer o Will pra gente caminhar mais perto para que a nossa comunicação melhore. Graças a Deus, cara, esse ano Deus colocou um casal aqui em Curitiba, que é o Alisson e a Amanda, e eles são sensacionais. Eles são 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhores do que eu em relação a redes sociais e entender redes sociais e tudo mais. Então eu acredito que a gente conseguiu dar um salto esse ano. Mas enquanto isso a gente se aproxima dos outros. Por exemplo, quando eu olho para Porto Alegre, eu vejo, cara, o dom e a graça que existe na liderança em Porto Alegre, do Dani e da Verô, para ministrar louvor. Cara, isso é o que não adianta eu tentar competir, é o que Deus deu e a gente se inspira, a gente é abençoado por isso. Então a graça é a gente conseguir achar o que cada cidade tem de melhor e que cada cidade veio e consiga acrescentar pessoas jovens, e isso faça o crescimento acontecer, né, cara? O aperfeiçoamento acontecer. Isso. E é interessante, né? A ideia é a gente nunca se achar melhor que os outros, né? Mas a gente identificar pessoas que fazem as coisas melhores do que a gente, né? E servir, né? A gente está servindo, né? Então, às vezes a gente vai ter que servir numa área onde a gente não é o melhor naquilo também. Porque o cara que faz melhor não quer fazer isso. Também acontece muitas vezes, né? Então tu tá ali, vou me colocar na brecha agora, tem um cara, não tem ninguém para ficar na portaria, vou lá, vou ficar na portaria. Uma vez eu vi o Marcos Witt falando que ele mais gostava de fazer na igreja dele era limpar banheiro, cara. E aí eu fico pensando, um cara que nem o Marcos Witt, o que mais ele gosta de fazer na igreja dele é limpar banheiro, porque ele diz que quando ele tá lá limpando o banheiro, ele sabe que ele não é melhor do que ninguém, né? Os caras vão... Porque as pessoas não lembram de quem limpa o banheiro da igreja. Isso é um fato. Infelizmente, essa é uma cultura que a gente tem que mudar, né? Cara, deixa eu só aproveitar e te cortar aqui. Queria só dizer oi aí pro meu amigo Matheus. O Matheus tá aqui com a gente. O Matheus é líder, cara, dos jovens em Rio do Sul, da Igreja Vida. A galera do More Life. Ele é um presente que Deus me deu aí, cara. E é bom demais ter ele como amigo. É um líder também que inspira a gente para continuar crescendo, avançando. Está aqui com a gente na live. Que bênção, cara. Que legal. Mas aí, seguindo, Thiago, né? A gente já 15h36, vamos lá. Seguinte, a gente estava falando de comparação e eu te pergunto o seguinte. Agora perguntando da nossa atitude de comparar os outros. Por que comparar os outros é uma coisa ruim? Cara, aqui, até pra gente começar esse assunto e entrar um pouquinho mais a fundo, eu não acho que exista no meio cristão alguma situação, me corrija se eu estou errado aqui, mas eu não acho que exista no meio cristão alguma situação em que a gente consiga dizer que a comparação é positiva. Eu acho que essa palavra comparação no meio cristão
que nós vivemos, ela é uma palavra que nós não conseguimos aplicar ela de maneira positiva. Ela é um conceito que sempre, cara, nos complica em todas as performances. Depois eu vou te dizer uma palavra que eu acho que ela cabe melhor para essa situação. Mas, mano, eu acho que a comparação ela é negativa em todos os sentidos. Quando eu me comparo com alguém que é pior do que eu aos meus olhos, surge uma questão de orgulho, onde eu me torno maior do que eu deveria ser, e é uma questão que está errada. Quando eu me comparo com alguém melhor do que eu, surge de novo a questão do orgulho, porém agora para um desprezo. É tipo assim, cara, esse cara é melhor do que eu, esse cara tá me fugindo a palavra aqui, mas seria da gente uma diminuição de quem a gente é. Porque nós estamos tentando colocar que essa pessoa é maior ou menor do que a gente. Não existe isso, né, cara? Biblicamente até falando, Jesus diz, quer ser o maior? Sirva. A Verô comentou aqui antes, né? Servir. Cara, quer ser o maior? Vai servir. No reino de Deus é assim que funciona. Eu lembro aqui de 2 textos, cara. O primeiro, biblicamente falando, né? Saul, quando Davi retorna da guerra lá, e o texto é que Saul escuta e ele diz, pô, estão dizendo que Saul mata milhares, mas Davi 10 milhares. Então, Saul se diminuiu. E, cara, desnecessário. Davi era um menino que ia ser preparado para ser rei um dia, mas ele era o rei. Então não precisava dessa diminuição. Outro texto que eu lembro, cara, até de uma comparação, que daí alguém que se coloca acima, é Jesus quando ele faz aquela parábola do fariseu e do publicano, né? O publicano rasga as vestes e diz, meu Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. O fariseu está dizendo, graças a Deus que eu não sou pecador como esse publicano. Então ele se coloca acima. E Jesus está dizendo, cara, a oração dele não valeu de nada, mas a do publicano alcançou o objetivo, né? Um coração quebrantado, arrependido. Então, cara, a gente vê aqui, não tem como se comparar e ser positivo. Não tem como. Toda comparação ela vai gerar na gente uma diminuição ou um aumento do orgulho que não vai gerar em nada positivo. Uma coisa legal aqui, um pensamento legal para a gente tentar definir um pouquinho melhor comparação. Cara, comparação serve para quê? Para fazer ranking. Quem é o número 1, quem é o número 2, quem é o número 3. E para fazer ranking, nós temos que ser jurados dos outros. Como se a vida real fosse um The Voice ou um X Factor, né? Vamos levantar a nota aí para o que ele está dizendo, 10, 10. Oh, cara, ele ficou em primeiro, o outro ficou em segundo. Mas não existe isso. Primeiro, porque na vida não existe ranking, na vida real, né? No que a gente vive no dia a dia, principalmente no reino de Deus. Deus não está preocupado com quem é o crente número 1, crente número 2 ou quem é o último. A segunda coisa, que para fazer ranking, se Deus não está fazendo, se somos nós temos que nos tornar juízes, julgadores. E cara, tá errado, não tem como, né? Sim, eu vejo que a comparação, cara, quando a gente começa a comparar, né, outras pessoas, assim, e até a gente acaba comparando conosco, né, ou com outras, enfim, isso aí faz com que a gente possa tentar matá-las, né, no sentido, às vezes, de matar o ministério, né, de evitá-las, né, a gente já vê lá com Caim e Abel, cara, aquela situação toda ali, o cara se sentiu, já comparou, né, viu que não funcionou para ele, em vez de tentar corrigir a coisa que estava errada nele, muito pelo contrário. Ele foi lá, o que ele fez? Vou matar o outro cara que está melhor que eu. E eu vejo que isso aí é um grande perigo, né, que a gente corre, né? Cara, uma das coisas que eu acho que trava a nossa vida e mata o que Deus quer fazer na gente é a comparação. Cara, eu nunca vou esquecer, eu assisti, se você procurar depois a galera que está aí, procura no YouTube. Existe um ministério de sketches, eu não sei se eles continuam fazendo isso, mas é antigo, é americano, se chama One Time Blind. Cara, eles têm várias sketches, várias. E uma delas falava sobre comparação, e eu nunca vou esquecer, aquilo pra mim é uma parábola. Sempre que eu penso em comparação, eu lembro daquela sketch. A sketch é o seguinte, Jesus está no centro, procura lá, depois One Time Blind, Coke, de Coca-Cola. Uhum. Jesus está lá, eles estão vestidos, roupas normais, assim, né, como se fosse dia a dia. É sempre num fundo branco, assim, fundo infinito daqueles. E Jesus chega para um cara e diz assim, cara, eu tenho um presente para você. E o cara diz, sério, Jesus, você tem um presente para mim? E Jesus diz, cara, tenho, especial para você, eu separei ele para você.
Ele diz, o que que é, o que que é? Daí Jesus tira e dá uma latinha de coca, aquela coquinha assim pro cara, tá ligado? E daí o cara fica, nossa, que demais, eu ganhei uma coquinha de Jesus, que top, meu Deus. E daí, cara, nisso entra na cena uma mulher que passa e ela diz, Jesus, que bom te ver e tal. E Jesus diz, espera, eu tenho algo que eu separei pra você. E daí Jesus tira uma coca 500 ml, uma petzinha daquela, né, e dá pra ela. Cara, e aquele primeiro cara, ele já fica assim, ele olha pra coquinha dele, ele olha pra pet 500, ele diz, ah, velho, como que ela ganhou algo maior do que eu ganhei? E daí meio que fica naquele negócio assim, ele discute com Jesus ali, e Jesus está dizendo, mas cara, qual é o problema? Eu não estou entendendo. Daí entra um terceiro na cena, cara. E o terceiro entra e Jesus diz, eu tenho algo para você também. E daí Jesus tira uma 3 litros, cara, uma coca 3 litros e dá pro cara. A mulher que estava com a PET 500, ela olha para a coca dele e se alegra e diz, cara, que demais, eu tenho uma 500, você tem uma 3 litros, que massa, a gente ganhou algo de Jesus. Mas o cara da coquinha 250, ele olha e a indignação dele vai no topo, assim, vai no ápice. Ele diz, eu não acredito. Para mim uma 250, mas para ele uma 3 litros, por que tu está fazendo isso? Cara, Jesus vira para ele e diz assim, o que eu tenho para ti é isso, o que eu tinha para ele é aquilo. Você tem que estar satisfeito, você tem que entender que eu tenho algo para você, eu tenho algo para ele. E a gente, como cristão, tem que entender e viver isso, tá ligado? Uhum. O que me admira é que a mulher de 500 conseguiu se alegrar com o cara de 3 litros. Por quê? Porque ela não estava se comparando. Mas ele estava tentando comparar o amor de Deus por ele com base no que ele recebia. E, cara, isso é muito. Nas bênçãos que ele recebeu, né? Isso é muito tolo. Então, eu pensar que porque o cara tem um ministério de 5.000 pessoas, ele é mais amado por Deus do que eu que estou cuidando de 40 jovens, é muito tolo. Eu tive uma crise, cara, uma época, e aqui, até pra galera que está nos assistindo aí, eu acredito que comparação é uma luta que todo homem e mulher tem. Não é algo que existe alguém aqui que é tão desprendido que não vai ter esse problema. Talvez você tenha menos ou mais problema nessa área, mas eu acredito que todos nós lutamos com comparação. Então, eu lembro, cara, que eu, há um tempo atrás, eu olhei para mim, minha idade, e eu vi um líder, um pastor já, o cara já com a mesma idade que eu, mas pastor, cuidando de 3.000 pessoas. E, cara, eu olhei pra mim e disse, meu Deus, Senhor, eu acho que eu não tô vivendo o que tu quer que eu viva. Eu acho que, cara, olha, o cara tem a minha idade, pastoreia 3.000 pessoas e eu tô aqui, tipo, penando na minha vida, ainda lutando com tanta coisa, eu tenho tão pouquinha gente. E, cara, na hora, assim, me deu um clique dizendo, mas peraí, você acha que eu amo ou o que eu tenho pra ti tá em relação às pessoas? O que eu tenho pra ti, eu tenho pra ti. E esse cara nunca vai conseguir alcançar o que eu separei para você fazer. Assim como você nunca vai conseguir fazer o que eu separei para ele fazer. Então, o aspecto maior aqui é a gente entender que é corpo e cada um tem uma função específica. E, cara, eu acho que aqui a gente entra numa parte mais pá do negócio, que eu acho que é a questão, uma chave. Identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, não preciso me comparar com outro pastor, com outro líder, com outro ministério, porque eu sei quem eu sou em Deus. E, cara, isso é uma chave surreal. Não importa se Deus me deu uma coquinha 250, eu vou ser fiel nela. Agora, o cara que tem uma coca 3 litros, cara, ele tem que ser fiel nela, porque Deus deu isso para ele. Agora, se preocupe em ser fiel ao que Deus te deu. Porque o que me importa é agradar o coração de Deus e não o coração de outra pessoa. E quando você vai ver no fundo, a comparação nunca está ligado ao que eu quero. É mais o que eu quero provar para as pessoas, tá ligado? E a identidade de você não precisa provar nada para ninguém. Se você tem o amor do teu pai, que é Deus, você só tem que satisfazer o coração dele. Sim. A Verô colocou um negócio aí, né? Não, tá certo, cara. Isso aí tá ótimo. A Verô colocou assim, ó. Tem várias pessoas comentando, né? O Diógenes, o Wagner, a Verô aqui, que eu tô vendo. A Verô diz, penso isso sobre os meus pais. Na minha idade já eram pastores há muito tempo. Cara, tu aí, filho de pastor também, tá? Filho do pastor lá de Blumenau, lá, o pastor sênior, né? Vamos dizer assim, de Blumenau.
Tu vê teu pai há um grande tempo, cara. Às vezes tu te compara, cara. Tu já te colocou nessa situação assim, puxa vida, que as pessoas, será que elas criam uma expectativa que eu seja igual ao meu pai? Como é que rola isso, cara, pra ti, assim? Porque isso aí rola de uma maneira diferente pra cada um, né? Cara, eu acho muito louco isso, porque eu tava procurando o comentário da Verô aqui, penso isso sobre meus pais, na minha idade já eram pastores há muito tempo. É muito louco isso, cara. Eu hoje, eu acho que tudo depende, cara, de um relacionamento, né? Por exemplo, eu já vi, cara, pessoas colocarem expectativas sobre mim, mas isso hoje eu acho que, em certa forma, e eu tenho que até cuidar na forma como eu estou colocando aqui para não me orgulhar disso, mas eu não me orgulho disso. Eu continuo lutando contra a comparação, mas em algumas coisas eu já aprendi a dizer, cara, não adianta eu pensar dessa forma porque eu já entendi, eu já sei quem eu sou. Se eu quero agradar o coração de Deus, eu não preciso agradar o coração de homem nenhum. Quando eu tento agradar o coração de um homem, eu não vou mais servir a Deus. O texto Cara, me fugiu agora a referência, eu não sei se é Romanos, mas ele diz: quer vivamos, quer morramos, fazemos tudo para a glória de Deus. Então, a partir do momento, cara, que eu estou tentando agradar alguém, cara, eu não estou mais vivendo para a glória de Deus, eu estou vivendo para a glória do homem ou para mim mesmo. Então, o ponto da comparação principal é esse: é eu estar satisfeito. Em relação, por exemplo, a que você falou de ser filho de pastor, né, cara? Se tem mais filho de pastor aqui, vai perceber que quando criança a gente não sabe lidar com as exigências das pessoas em relação a ser filho de pastor. Se nós temos mais aqui, vocês vão perceber, e a galera pode me comentar para eu não me sentir sozinho aqui, sim, mas os filhos de pastor, eles sabem que, por exemplo, na igreja é exigido que ele seja mais santo do que as outras crianças. Um filho de pastor não pode agir assim. Eu passei por isso. Eu passei por membros da minha família dizendo que, quando eu era criança, eu tinha o cabelinho mais compridinho, dizendo que, como eu era filho do pastor, eu não podia ter cabelo comprido porque eu tinha que ser exemplo. Então, umas coisas meio assim, muita religiosidade e pouco coração de Deus na parada, né? Eu lembro, cara, que na escola, uma vez eu tive uma professora que era cristã, e essa professora, a gente teve até uma dificuldade e tal, e eu tomei umas advertências e tal. Eu lembro que o meu pai foi na escola conversar com os professores e a professora disse: não, eu pego mais firme com o Thiago porque eu sei que você é pastor e ele tem que dar mais exemplo do que os outros. E meu pai disse: cara, eu sou pastor, mas ele não é. Então você trate ele como qualquer criança normal, né? E então eu passei por essa fase. Meu pai me contou isso depois que eu já tinha crescido, não me contou isso na época, né? Sim. Mas eu acho, cara, que hoje, por exemplo, nos dias de hoje, se eu me comparo com o meu pai, cara, eu seria extremamente tolo se eu fizesse isso. Porque quando eu olho pro meu pai, eu digo: cara, como que eu vou viver? Como que eu vou ter... Eu oro para ter costas largas como ele tem, para suportar o que ele já suportou no ministério. Tanta gente falando mal, tantas situações de pessoas que amaram, que ele cuidou e que muitas vezes viraram as costas ou que apunhalaram. Então, hoje eu olho para meu pai e eu não consigo tentar me comparar com ele, porque eu sempre vejo ele maior do que eu. E ele, para mim, não é comparação. Ele, para mim, daí é a palavra que eu queria te dizer, ele se torna inspiração. Eu olho para ele e eu não me comparo, mas eu me inspiro. Eu digo: eu quero ser como ele é. Então eu vou olhar as coisas que ele faz e eu vou me espelhar nelas. E o que eu acho legal da inspiração é que, por exemplo, quando eu me comparo com alguém, se essa pessoa conseguiu atingir alguma coisa na vida, eu não consigo me alegrar com ela. Quando eu me inspiro em alguém, eu consigo me alegrar com ela. Porque como ela é inspiração e eu digo que eu quero chegar onde ela chega, quando ela vence, eu quero vencer junto com ela. E eu digo: cara, eu quero chegar aí, mano. Meu, glória a Deus, você chegou nesse lugar. Então, eu olho para o meu pai como referência e inspiração, mas nunca como comparação. Nunca, não consigo olhar para ele. Até o meu amor por ele faz com que eu não consiga me comparar. Se alguém de fora faz isso, não me atinge, cara. Não me atinge. Né? Para mim é até um privilégio ser filho do meu pai. Eu considero como um privilégio. Né? Mas não nunca como um motivo de diminuição. Sim, eu vejo que isso é até uma questão de maturidade, né, também. Tu colocaste que desde criança também passa por isso, né. Minha mãe, eu lembro que quando a gente era de outro ministério, né, antes, minha mãe ela liderava um ministério de crianças também dentro do nosso ministério. Às vezes tinha mais do que 100 crianças no culto, que era numa comunidade muito pobre, cara. E eu era mais uma daquelas crianças, então também ficava naquela função ali, né? Às vezes o pessoal apontava o dedo: o filho ele não pode fazer, não sei o quê, papapá.
Então a gente ficava nisso aí. Mas é ótima a tua explanação, né, dizendo que a gente não deve se comparar, né, que não é uma comparação positiva, mas essa questão da gente se inspirar em alguém, né? É muito bom. Cara, assim, ó, se tu puder trazer uma mensagem para nós aí, o que tu gostaria de falar pra Cara, gente? Sinta-se à vontade. eu queria deixar uma questão até para reforçar essa parte da comparação, cara. Quando nós conseguimos olhar para as pessoas e nos alegrar com elas, mesmo quando elas estão à nossa frente, aparentemente, eu creio que o coração de Deus olha para nós e diz, amém, ele está entendendo as provações e ele está subindo de nível. Então, eu consigo olhar para o texto de José, cara, no Egito, né? E os irmãos tendo inveja e vendendo ele, e ele suportando tudo que ele suportou, nunca se comparando com ninguém, mas dizendo, eu só quero o que Deus tem para mim. E Deus, no final de todo o processo, coloca ele neste lugar. Então, eu acho muito legal isso, porque indiferente se eu trabalho na igreja, como eu que sou pastor, ou qualquer profissional que esteja nos assistindo, qualquer um, cara, seja no ministério que você vai atuar, todos nós vamos ter que aprender e vencer o desafio da comparação. E o ponto principal é, Senhor, a comparação, cara, ela se torna algo que gera na gente, traz ingratidão e insatisfação. A comparação, ela é um monstro insaciável, ela nunca vai satisfazer. Porque mesmo que eu chegasse no nível de alguém que eu admiro, ou que eu me comparo, eu digo, agora eu cheguei, eu vou olhar para outra pessoa que é maior e eu vou querer ser igual a essa pessoa. E, cara, a inspiração, ela me leva à gratidão, porque eu olho onde eu já cheguei e eu agradeço. E eu olho homens que foram à minha frente e eu agradeço porque eles chegaram lá e eu posso me inspirar neles. E isso me traz satisfação. E satisfação, cara, a gente encontra em Deus, cara. Se eu não consigo estar satisfeito em Deus, o que eu já tenho, a ser fiel àquilo que Deus já me deu, eu nunca vou conseguir ser satisfeito seja com menos ou seja com mais. Né? A palavra mesmo ensina o princípio do aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você não é satisfeito hoje, você nunca vai ser satisfeito. Porque satisfação não está na quantidade ou não está ligado a quando. Está ligado a você entender esse lugar de satisfação em Deus. Isso, cara, elimina toda a comparação. E a gente tem que olhar para os outros, porque aqui é o ponto que eu acho legal e deixar de mensagem para a galera. Não significa que a gente não pode se comparar, que nós devemos ser preguiçosos ou negligentes naquilo que Deus deu pra gente fazer. Não, pelo contrário, cara. Eu quero me inspirar em todas as pessoas que já alcançaram algum lugar de admiração, porque eu quero oferecer pro Senhor o melhor da minha vida. Eu quero gastar os meus dias. Eu gosto daquela música do Vilas Boas, né? Que ele diz, gastarei minha vida aos teus pés. Acho que é do Vilas Boas, eu já estou confundindo aqui, eu esqueço as músicas da galera, né? Mas eu quero gastar minha vida aos pés do Senhor, e isso com excelência, eu quero dar o meu melhor. Por isso eu continuo melhorando, por isso eu continuo me aperfeiçoando, por isso eu continuo me alegrando. E eu aprendi, cara, que a unção que eu honro, a unção que eu respeito, ela também vem sobre mim, eu recebo ela. Então, quando eu converso com um líder, com um pastor, com, sei lá, cara, alguém que em alguma área é melhor do que eu quero honrar essa pessoa, eu quero respeitar essa pessoa, porque eu também quero viver o que ela está vivendo. Mas não tem mais a ver com inveja ou comparação. Tem a ver com gratidão, respeito e com viver para o Senhor o melhor. Então, galera, eu deixo isso para a gente pensar sobre isso aqui. Deus tem um lugar, cara, separado para cada um de nós. Deus tem um lugar que Ele preparou para cada um de nós. Se você tentar olhar para o do lado, o gramado do vizinho é sempre mais verde, tem esse dito popular, né? Não, você nunca vai encontrar satisfação, porque a tua satisfação nunca vai estar num lugar, num ministério grande, numa profissão grande, no carro que você anda, na casa gigante que você vai morar, em ter muitos bens, em viajar. Hoje o Instagram, ele é o principal, cara, o Instagram é a principal rede social para despertar na gente um sentimento de insatisfação. Você olha as fotos, você olha a vida das outras pessoas e você diz, cara, não é a vida que eu estou vivendo, a vida dele é muito melhor. E isso diz, a insatisfação é gerada porque em Deus eu ainda não encontrei satisfação. Então é tempo, e eu acredito que a quarentena nos possibilita isso, de você ir para o teu secreto, rasgar o teu coração diante de Deus e dizer, Deus,
eu não quero a aprovação de ninguém, mas eu quero a tua aprovação. Deus, eu não quero o lugar de ninguém. Tudo que eu quero nessa vida é saber que eu estou no centro da tua vontade. E esse é o lugar que me dá satisfação. Cara, eu digo isso pra ti. Eu nunca pensei em sair de Blumenau. Nunca. Um dia, um ano antes da gente mudar, algo começou a ser gerado no meu coração e no da Gabi. E a gente olhou um pro outro e disse, cara, eu sinto que as nossas raízes aqui estão sendo, parece que a gente as raízes estão frouxas, como se a gente fosse ser transplantado. A gente começou a orar, um ano depois, a gente mudou para Curitiba. E cara, eu digo algo para ti, velho. Não tem um lugar melhor. Eu poderia ir para Miami, como muitos brasileiros estão fazendo, tentando fugir da crise e ir para os Estados Unidos, indo para Nova Zelândia, indo para a Europa, porque lá a vida é melhor. Cara, eu poderia ir para Etiópia, qualquer país da África, do Oriente Médio. Não importa o lugar, se ele é mais rico ou mais pobre. Tem um lugar que eu preciso estar. É o centro da vontade de Deus. Porque ali eu sou plenamente satisfeito e grato. E cara, hoje eu tenho isso. Não é que Curitiba é melhor que Blumenau. Não se trata disso. Se trata de que hoje Deus queria que eu estivesse aqui. E aqui eu sou satisfeito. Sabe? E aqui eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva. Cara, se cada um de nós entender isso, a gente deixa e para de perder tempo se diminuindo ou se aumentando aos nossos próprios olhos e a gente passa a ser quem Deus quer que a gente seja. Então esse é o tempo da gente voltar para o secreto, cara, voltar para a nossa intimidade com Deus e procurar viver e estar onde Deus quer que a gente esteja. Se a gente estiver fora desse lugar, não importa o que homens pensam, importa que Deus está dizendo, filho, esse não é o lugar que eu preparei para ti. Eu quero que você alinhe a tua vida e esteja onde eu preparei para você estar. Queria deixar essa mensagem para a galera, porque quando a gente consegue alcançar esse lugar e essa satisfação, a nossa vida muda, cara, de uma vez por todas. Porque a nossa luta contra a comparação, depois que a gente atinge esse lugar, nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Porque você volta desse ponto, Deus, não importa o que os outros pensam, importa que eu estou, eu só quero estar e me avaliar para saber se eu estou onde tu quer que eu esteja. Aqui, cara, isso é uma chave. Essa é a chave. Sim. Cara, e às vezes as comparações são bobas, né? Por exemplo, eu já vi às vezes a gente vê gente brigando por qualquer coisa, mas, por exemplo, futebol. Imagina se eu e tu, a gente começasse a discutir aqui, tu me dissesse assim, porque o Palmeiras tem não sei quantos campeonatos brasileiros e o Grêmio tem menos, e eu já dissesse, não, mas o Grêmio tem mais Libertadores e Mundial, e aí a gente ia entrar numa treta aqui que não faria sentido. Tô contando os segundos para ver quem que vai escrever ali que o Palmeiras não tem Mundial. Cara, assim, ó, satisfação total de conversar contigo. Mais uma vez, muito obrigado aí por estar conosco, né? O pessoal participou, né? Tem vários comentários aí. Depois a gente vai colocar lá nas redes sociais também ali a questão que tu colocaste ali daquele sketch, né? Daquele Ministério de Sketches também a gente vai procurar e vai colocar. Eu já vou procurar e já vou te mandar no teu WhatsApp, daí tu compartilha com a galera aí. Beleza. Thiago, eu vou encerrar então, cara, porque daqui a pouco vai cair o Instagram, vai nos derrubar, né? Mas muito obrigado mesmo, cara. Fechou. Deus abençoe aí. Foi realmente muito edificante para todos nós aí. Amigos, obrigado pela honra, obrigado por lembrar de mim, por me convidar. Espero ter de alguma maneira abençoado a galera aí. Essas conversas, cara, têm me edificado muito, tenho crescido muito. E sou grato por estarmos juntos aqui. Amém. Abração, fica com Deus aí. É os guri. É os guri. Tchau. Tchau, gente. Valeu, meu querido.